melhor falando, estudamos o primeiro tópico da nossa lição do dia 16 de julho, a lição de número 13, que vai tratar sobre a Santíssima Trindade, um só Deus, três pessoas. Pois bem, no vídeo anterior, nós vimos o primeiro tópico da lição que tratou sobre construções bíblicas trinitárias. Nos subtópicos, vimos a unidade da Trindade, a bênção apostólica e, no terceiro subtópico, o Deus Trino e Uno revelado. Agora vamos estudar sobre o segundo tópico da nossa lição, que trata sobre o Deus Trino e Uno. Ok? Então vamos lá. Lição aberta, Bíblia aberta, vamos estudar a lição bíblica. Segundo subtópico, Deus Trino e Uno. Primeiro subtópico do segundo tópico, uma questão crucial. O nosso comentarista fala o seguinte: a Bíblia mostra com clareza meridiana a divindade do Filho, abre aspas, e o Verbo era Deus. Está descrito em João 1:1. Trata-se de uma divindade plena e absoluta, abre aspas, o comentarista, porque nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, como está escrito no texto de Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Então, já aproveitando aqui, já quero abrir um parêntese para a gente destrinchar esse pedaço desse texto. Vamos lá. Primeiro, o comentarista fala, a Bíblia mostra com clareza meridiana. Se o aluno perguntar, professor, o que quer dizer clareza meridiana, ou se você mesmo, professor, você mesmo aluno, que também faz parte do nosso grupo EBD para Todos, você quer saber o que quer dizer clareza meridiana. Pois bem, meridiana, você divide a palavra meri e diana. Diana vem de dia, e meri, de metade, de meio. Então, quando se fala em meridiano, é meio do dia. Clareza meridiana se refere à claridade disposta no meio do dia, ou ao meio-dia, uma clareza, uma quantidade de luz, uma luminosidade comparável à luz do meio-dia. Então, quando o comentarista fala, a Bíblia mostra com clareza meridiana, ou seja, de forma claríssima, como a luz do meio-dia, como o sol do meio-dia, a divindade do Filho. E o Verbo era Deus. Como está escrito em João 1:1, trata-se de uma divindade plena e absoluta, porque nele habitava, e aqui eu faço a segunda observação, aqui, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente. O que quer dizer isso? Imagine o seguinte, Deus, como a própria Bíblia diz, Deus é Espírito. Então, Paulo escreve, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está dizendo que em Jesus, que Jesus seria, vamos dizer assim, uma forma bem clara, que Jesus seria o corpo da forma divina de Deus. Então, se você, Deus em forma humana, seria Jesus. Ponto. Então, a essência de Deus numa forma humana. Para a gente ter textos para apresentar para os nossos alunos, veja o que está escrito na carta aos Hebreus, melhor dizendo, carta aos Hebreus do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 5. Capítulo 10, versículo 5, da Epístola aos Hebreus, diz o seguinte: por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Na epígrafe desse texto fala, os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios, a expiação feita por Cristo é divina e permanente. Então, no versículo 5, por isso, ao entrar no mundo, ao Jesus entrar no mundo, ao Filho entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então, nesse texto já vimos a menção de que foi formado um corpo para o Senhor Jesus. Vamos ver também o que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1, verso 15. Fala, olha lá, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo está dizendo que, em sua carta aos Colossenses, que Jesus é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. E isso Paulo não está falando à toa.
Existe, lembre-se do texto em João 14, 8, 9, vamos ver, em que o próprio Jesus ele fala sobre isso. João capítulo 14, versículos 8 e 9. Replicou-lhe Filipe, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Então, de fato, isso tem tudo a ver com o que Paulo está dizendo. Ele é a imagem do Deus invisível. Aí repito palavras de Jesus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, de fato, Jesus, não vou dizer que Jesus está confirmando o que Paulo disse, porque Jesus falou isso primeiro e Paulo posteriormente. Então, vamos dizer que Paulo ele faz uso da declaração de Jesus para basear a sua informação, mas são coerentes. Ambos os textos estão falando da mesma coisa, que Jesus seria a imagem de Deus. E veja também como é interessante o que Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, acredito. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Diz o seguinte, Paulo: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então veja o que o comentarista falou aqui e veja essas referências. Quero lembrar para você, professor, você aluno também, que as referências que eu dou aqui, elas não estão na lição. As referências da lição dadas pelo comentarista, você já tem, professor, o seu aluno também já tem. Então, se você quer enriquecer a sua aula, dedique-se ao ensino, à pesquisa, a buscar o conhecimento. Lembrando que tem muito professor que eu conheço que não anda lendo Bíblia, não anda estudando Bíblia, não anda preparando aula. E isso é muito ruim para a qualidade da sua aula. Você chegar, tem professor pegando a lição no domingo de noite, às vezes no domingo de manhã, depois fica na frente da sala de aula, alisando a lição e repetindo o que já está escrito aí. Isso aí fica monótono, o aluno não gosta e acaba faltando e não indo mais para a EBD. Para evitar isso, prepare uma aula, busque mais assuntos. Então as referências que eu dou aqui são todas referências que não estão na lição. É algo a mais para você apresentar para o seu aluno. Ok? Então, recapitulando o que o comentarista falou, trata-se de uma divindade plena e absoluta porque nele habita corporalmente, em Jesus habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, mostrei para vocês nas referências Hebreus 10:5, que foi formado um corpo para Jesus, em Colossenses 1:15, que Jesus é a imagem do Deus invisível, em João 14, versículos 8 e 9, Jesus afirmando que quem vê a ele vê também ao Pai. E na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, em que Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Perfeito? Vamos adiante então. O comentarista continua dizendo: as Escrituras afirmam também que o Espírito Santo é Deus. E ele abre aspas para citar o texto bíblico dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O texto está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Aqui eu quero abrir um parêntese. E desculpem, eu já falei isso aqui, eu não sou pago para concordar com tudo que está na lição. Na verdade, eu não sou pago para nada. Eu faço tudo por amor. Quem me conhece, quem já é meu aluno, quem já foi meu aluno, sabe que o professor Saulo ensina apenas os textos bíblicos. Eu não estou preocupado com teologias, não estou preocupado com doutrina dessa igreja, daquela igreja ou da outra igreja. Eu não me baseio em doutrinas, eu me baseio em textos bíblicos. Estudo, pesquiso há 26 anos, vou fazer 27 anos de pesquisa bíblica e dou aulas há 19 anos. Então, assim, já tive em minhas salas de aula diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, e a glória não é para mim, a glória é para Deus. O conhecimento quem dá é Ele também que tira. Então, assim, eu não me vejo com a obrigação de concordar com tudo que está na lição, porque foi um pastor que escreveu. Eu tenho uma obrigação, sim, com os textos bíblicos. Existe a orientação divina descrita na palavra de Deus,
Eu quero ler para você. Se você é professor, se você é pesquisador, se você esqueceu, você vai relembrar o que João recomendou. E a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. É bom lembrar que isso aqui não se refere somente a Apocalipse, porque você pode ver o texto também em Provérbios, capítulo 30, versículo 6, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 2, e Deuteronômio 12, 32. São referências que falam sobre alterar os textos bíblicos. Então, eu não me vejo com a obrigação de concordar com tudo que está na lição, até porque eu já peguei aqui a lição, que é meu aluno, repito, que já foi meu aluno, quem é meu aluno sabe, que eu procuro ver a lição e provar o que o comentarista está falando. Provar. Apresentar textos que corroborem, que confirmem o que ele está dizendo. Se eu não encontro esses textos e encontro textos que dizem exatamente o contrário, que discordam, eu também apresento sem nenhum constrangimento. Repito, minha obrigação, meu compromisso é com a palavra de Deus. Não com teologia, não com doutrina dessa igreja, daquela ou da outra. Para mim não faz a menor diferença a doutrina da igreja. Estou preocupado com os textos bíblicos, com a seriedade que se deve ter ao ensinar a palavra de Deus. Então, aqui, nesse ponto da lição, eu particularmente não concordo. As Escrituras afirmam também que o Espírito Santo é Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse versículo não prova que o Espírito Santo é Deus, ou que Deus seja o Espírito Santo. Veja bem, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não é Deus e que Deus não é. Estou dizendo que esse versículo, dado como referência, não prova isso, não serve para provar isso. Ele não elucida, ele não deixa isso claro. Dizer que o Espírito Santo é Deus e apresentar como prova: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, está dizendo que o meu corpo é um templo de Deus e que o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em mim e o meu corpo é templo de Deus. Se são duas pessoas, né? Então, assim, o versículo em si não prova. O versículo seguinte, sim, eu concordo. E também está escrito no habita em vós, 1 Coríntios, e é também Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito. Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Então, esse versículo sim serve. E este, de fato, está explícito, dizendo que o Senhor é o Espírito. E aqui, professor, aqui, aluno, eu quero aproveitar para elucidar uma coisinha para vocês. Preste atenção no texto bíblico, se está escrito lá: ora, o Senhor, Senhor com todas as letras maiúsculas, do S ao R, S-E-N-H-O-R, todas maiúsculas. Quando está descrito assim na Bíblia, está substituindo o nome de Deus, ou seja, Jeová ou Javé, como alguns chamam. Está no início das informações dos textos bíblicos o seguinte: onde se encontra Senhor com todas as letras maiúsculas, segundo os tradutores e também a bancada revisora, onde foi colocado o Senhor com todas as letras maiúsculas, está substituindo onde estaria o nome de Deus no texto original. Então, o nome próprio de Deus, Jeová, para não ser colocado na Bíblia, baseado naquele versículo que fala: não tomeis meu santo nome em vão. Então, por questão de respeito, dizem eles, por questão de respeito, substituíram o nome de Deus, o nome próprio, Jeová, e colocaram Senhor com todas as letras maiúsculas. Se o Senhor, no Novo Testamento, aparece com S maiúsculo, só o S e o resto minúsculo, estaria se referindo ao Senhor Jesus. Tá? Então, na minha Bíblia, particularmente, esse Senhor não está com todas as letras maiúsculas. Na minha. Então, estaria assim: ora, o Senhor, está falando de Jesus, é o Espírito. Se ficar com todas as letras maiúsculas, significa que, ora, Jeová é o Espírito. Então, são duas coisas diferentes. Com todas as letras maiúsculas, está dizendo que Jeová,
o Pai é o Espírito. Se estiver só com o S maiúsculo e o resto minúsculo, está dizendo que Jesus é o Espírito. Então preste atenção como está na sua Bíblia. Ele cita aqui como referência a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, e veja que aí na lição está ARA. R-A-R com letras maiúsculas. ARA significa Almeida Revista e Atualizada. Está dizendo que a Bíblia que ele consultou, esse versículo, é uma edição da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Por isso tem ARA, Almeida Revista e Atualizada. Então, na Almeida Revista Atualizada, segundo o comentarista, não é o caso da minha, está escrito o Senhor com todas as letras maiúsculas. Assim, repito, dá o sentido de que Jeová é o Espírito. Se na sua Bíblia tiver somente o S maiúsculo, o Senhor, ora, o Senhor com S maiúsculo e o resto minúsculo, significa que Jesus é o Espírito. Preste atenção nisso, professor, preste atenção nisso, aluno, e veja de que forma está na sua Bíblia. Continuando aqui, então, como eu falei, esse versículo sim, ele serve para afirmar que o Espírito Santo é Deus. O anterior, eu não concordo, eu acho que vai criar dúvida para o seu aluno pode contestar e dizer, professor, isso não prova nada, esse versículo não prova, e você não vai ter o que argumentar. Vamos adiante? Deixa-me ver. Pois bem, aqui o comentarista continua dizendo o seguinte: como conciliar essa verdade com o monoteísmo ratificado pelo próprio Senhor Jesus? Fazendo parênteses aqui, ratificado, lembre-se que é diferente de retificado. Ratificado é confirmado, enquanto que retificado é corrigido. Então ele está dizendo que como conciliar esse monoteísmo confirmado, ratificado, confirmado pelo próprio Senhor Jesus. Tal não se trata de triteísmo, isto é, três deuses, pois existe um Deus. E Deus é um só. Como está escrito, ele dá referência, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, e carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Guarde isso. Existe um só Deus e Deus é um só. Isso possivelmente vai dar uma dor de cabeça para você, professor, se pegar um aluno que lhe faça a pergunta: professor, peraí, está tendo aí um problema, porque o senhor está dizendo que Deus, o comentarista da lição está falando um só Deus e Deus é um só. Como é que o senhor está dizendo que Deus é um só e agora mesmo o senhor está dizendo que Deus são três? Vai dar dor de cabeça, vai dar trabalho explicar, porque a doutrina da Trindade de fato é complicada demais de explicar. É difícil, é complicado. Eu mesmo não me atrevo a explicar tudo do jeito que eu penso, porque infelizmente a igreja não está preparada ainda para isso. É muita informação e é coisa que você ou você acredita ou não acredita. Não adianta querer provar. Provar é mais complicado. Mas fique atento quanto a isso, professor. Se prepare para tentar explicar com as suas palavras o que a sua fé lhe diz. Deus é um só, como está descrito aí na lição. Deus é um só Deus e Deus é um só. O Deus são três. Está sendo trabalho estudar, mas vamos lá. Segundo subtópico da nossa lição, vai falar sobre a Trindade. E o comentarista inicia dizendo: a Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Ele cita como referência Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22 e Isaías capítulo 6, versículo 8. Pois bem, essas referências, Gênesis 1, 26 diz... vamos lá? Deixa eu pegar exatamente do jeito que está, para a gente não correr riscos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. A outra referência que ele dá é Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E, por fim, ele dá Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Acredito que seja o chamamento de Isaías.
de fato é. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então veja lá, professor, veja lá, aluno. Aqui está se dizendo o seguinte: o comentarista está afirmando a Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Ele dá como referência a questão de estar escrito em Gênesis 1:26, façamos, no plural, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Capítulo 3, versículo 22, eis que o homem se tornou como um de nós, plural de novo. E Isaías 6:8, onde está escrito: a quem enviarei quem há de ir por nós. Então, pela questão de estar colocado plural, façamos e nós, o comentarista tenta provar com esses versículos de que se refere à Trindade. E não só o comentarista. Muitos teólogos, muitos estudiosos usam esses versículos para provar a Trindade. Veja bem, professor, veja bem, aluno. Se eu disser para você, nós vamos assistir aula, nós, de quantas pessoas eu estou falando? Somente de mim? De mim e de mais uma pessoa? De mim e mais 10 pessoas, mais 20 pessoas? Eu vou dizer, vamos assistir aula. Se sou eu e mais 100 pessoas, eu vou dizer o quê? Vamos assistir aula. Se for eu e milhares de pessoas, eu vou dizer o quê? Vamos assistir aula. Então, o plural, ele se aplica à questão de ser mais de um indivíduo. Se são dois indivíduos, o plural se aplica. Nós. Façamos se aplica a duas pessoas? Sim. Eu e Jesus. Estou eu, Deus, Jesus. Façamos o homem a nossa imagem. Se aplica. Se está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos, se aplica. São três. Se for eles e os anjos, façamos. E os arcanjos, façamos. Então, usar este versículo para provar que são três pessoas não é conveniente, porque façamos é plural. E repito, este plural pode ser aplicado a duas pessoas ou a milhares. Da mesma forma acontece com eis como se tornou conhecedor do bem e do mal, como um de nós, se tornou como um de nós. Nós também é plural de mais de um elemento. 2, 100, 1000, nós. Não faz diferença. A quem enviarei quem há de ir por nós? Também é plural de mais de uma pessoa. 2, 3, 100, 1000. Então, professor, por que é que se diz que aí está falando da Trindade? Bem, está se falando da Trindade porque no capítulo 1 de Gênesis, o escritor do livro de Gênesis, Moisés, como se acredita, ser o escritor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou da Torá, ele, no primeiro capítulo, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nesse enunciado, nessa abertura do livro, o escritor bíblico, ele coloca, no caso Moisés, ele coloca duas pessoas aí. Coloca Deus e coloca o Espírito Santo. Não coloca o Filho de Deus. Não coloca Jesus. Só coloca Deus, o Pai. Não vou nem usar o Pai, vou dizer do jeito que está na Bíblia. Coloca Deus. Criou Deus os céus e a terra. Deus. Daí para frente, em todos os lugares, ele vai usar a mesma coisa. Versículo 3. Disse Deus, haja luz. Versículo 4. E viu Deus. Versículo 5. Chamou Deus a luz. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento. Versículo 8. Chamou Deus o firmamento. E por aí vai. Deus, 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 Deus. Não se coloca aqui, não se fala aqui Pai, se fala Deus. E no versículo 2, o Espírito de Deus. Então, em Gênesis, não se coloca aí onde está escrito. Lá na frente vai se dizer, façamos, não está mostrando mais de duas pessoas, está mostrando duas, o Pai e o Espírito Santo. Então, dizer que façamos ali se refere à Trindade, está baseado em quê, professor? Pega-se simplesmente o seguinte, os teólogos pegam esse texto, Gênesis capítulo 1, e unem a ele João capítulo 1, onde todos nós sabemos, o evangelista João escreve, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, pegando o primeiro capítulo de Gênesis, o segundo versículo, unindo o primeiro capítulo de João, primeiro, segundo,
Terceiro versículo, você vai estar colocando Jesus lá na criação, onde Gênesis não tem, você vai colocar ele lá. Então, por conta disso, os clérigos, os religiosos, os teólogos, eles afirmam o conceito da Trindade baseado nesses versículos, mas juntando esses dois textos. Baseado, repito, usar somente o texto de Gênesis não prova que são três pessoas. Façamos, não prova. Nós, na queda do homem, se tornou como um de nós, não está falando ali do Espírito Santo, não está ali se falando de Jesus ainda. Está falando, façamos. Com quem Deus estava falando, nós não podemos saber enquanto não chegarmos lá para perguntar a ele. E usar o texto de Isaías, a quem enviarei quem há de ir por nós, naquela ocasião ali, veja, vamos ver o que é que está, quem é que está naquela ocasião? Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 ao Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então, versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, tirada do altar, com tenaz. E depois disso ouvi a voz do céu. Então veja que nesse texto, até o versículo 8, onde está dizendo: a quem enviarei quem há de ir por nós? Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Notou que ali não está falando que o Espírito Santo estava ali? Notou que ali não está falando que Jesus estava ali? Fala-se até de serafins. Está falando de o Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono e fala de serafins. Não está falando ali que estava Deus, que estava o Pai, que estava o Filho, que estava o Espírito Santo. Então esse versículo também não serve para provar a doutrina da Trindade. Por mais que se esforce, por mais que se tenha vontade, se queira, não dá para provar somente com esse versículo. Ok? Vamos lá adiante. Pronto. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento eu, tu, ele. Está escrito em João 16, capítulo 7, capítulo 16, versículos de 7 a 16. Antes da sua ascensão ao céu, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E o comentarista diz: essa é a passagem bíblica mais contundente em favor da Trindade. Eu concordo, de fato. Esse versículo, sim, junta Pai, Filho e Espírito Santo numa única passagem. Não está sendo dito por um escritor, por alguém que nunca pisou no céu. Não está falando do próprio Senhor Jesus, o Filho do Deus eterno. Ele mesmo está dizendo: fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele coloca os três numa única frase. Ele apresenta os três: ele e o Pai e o Espírito Santo. Então eu concordo demais que esse versículo ele é ótimo para basear a doutrina da Trindade. Interessante aqui também eu fazer uma observação que, veja bem, é só observação, só a nível de conhecimento, tá? Jesus fala: fazer discípulos, mandou os discípulos que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu uma ordem expressa: façam discípulos e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabia que os discípulos, pelo menos 2 deles, não cumpriram essa ordem? O próprio Pedro, ele dá uma alterada nisso daí. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro é enviado à casa de Cornélio e lá ele fala as palavras, a palavra de Deus, né, o Evangelho, ele ensina, ele prega o Evangelho. Cornélio e sua família se convertem. Desce sobre eles o Espírito Santo, Pedro ordena que eles sejam batizados. Um detalhe está aqui. E ordenou, capítulo 10, versículo 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Isso é Pedro, foi Pedro. E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo.
Mas lembre-se do que Jesus ordenou. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, por conta própria, altera, muda essa ordem e dá ordem para que batizem em nome do Senhor Jesus. Mas Pedro não foi o único. Paulo também fez isso. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos para o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo está em Éfeso. E lá ele encontra um grupo de discípulos, que seriam 12 homens, segundo está no versículo 7. Eram ao todo uns 12 homens. É uma conta incerta, uns 12 homens. Segundo Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, uns 12 homens. Ele não dá uma exatidão a quantidade de pessoas. Mas diz que essas pessoas, quando Paulo chega lá, em Éfeso, pergunta se eles foram batizados com o Espírito Santo. E a resposta dele é o seguinte, versículo 2. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Esses homens que estavam em Éfeso, esses discípulos convertidos que estavam em Éfeso, não tinham nem conhecimento da existência do Espírito Santo. Não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Vejam bem. Então Paulo perguntou, em que fostes batizados? Responderam, no batismo de João. E aí Paulo toma atitude. No versículo 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então veja aí, Jesus manda, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, por conta própria, na casa de Cornélio, manda que sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo, em Éfeso, manda que sejam batizados em nome, que aqueles quase 12 homens, ou em média 12 homens, sejam batizados também em nome do Senhor Jesus. Isso é uma divergência clara com a ordem que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Mas, enfim, isso é só para a questão de você ter esse conhecimento, que não é bom. Tá? Se a pessoa recebe uma ordem de Deus e altera essa ordem lá na frente, muda o recado, é uma coisa que eu particularmente não me atreveria a fazer. Mas, enfim, como eu lhe falei, é somente para ter este conhecimento mesmo. Ok, queridos, então veja que coisa interessante. Estamos falando de Trindade. Nesse último referência que eu lhe dei, em Atos dos Apóstolos 19, versículos 4 e 5, aqueles homens em Éfeso, eles afirmam que nem sabiam que havia Espírito Santo. Então a doutrina da Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, na igreja primitiva, em muitas localidades, era completamente desconhecida. Não sabia-se nem que se existia o Espírito Santo, segundo aqueles homens de Éfeso. Vale lembrar que Éfeso ali não era uma comunidade judaica. Então, dentro do judaísmo, se conhecia o Tanakh, a Torá, e lá existe o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas o povo de Éfeso, outra cultura grega, possivelmente não tinham conhecimento, nunca tinham ouvido falar, como eles mesmos disseram, do Espírito Santo. Perfeito? Com isso, o comentarista encerra aqui o segundo tópico da lição, dizendo: temos aqui um conceito trinitário muito claro e vívido. Trata-se de um resumo da realidade divina ensinada durante o seu ministério acerca de si mesmo e do Pai e do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. O comentarista, então, ele continua dizendo o seguinte: a Igreja desde a Antiguidade resume essas passagens bíblicas na fé em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas formando um único Deus. Como falei anteriormente, a doutrina da Trindade é muito difícil de ser ensinada, de ser explicada. É um mistério para muita gente e é confuso, até mesmo para quem é estudioso bíblico, um pesquisador como eu. É complicado, mas para eu tentar explicar de uma forma simples, seria mais ou menos assim. Lembre-se que Deus, em Gênesis, está descrito que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem, além de herdar a imagem de Deus, a aparência de Deus, veja o que está escrito em Apocalipse,
Capítulo 4, versículo 2. João fala o seguinte: imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém é sentado. Alguém. Ele dá a ideia de que seja, ele não fala alguma coisa ou algo, ele fala alguém. Se alguém se refere à pessoa. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Ezequiel, profeta Ezequiel, ele teve uma visão semelhante. Ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 26 de Ezequiel: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Semelhante a um homem. Então, tanto João, o evangelista, quanto Ezequiel, o profeta, eles tiveram a visão do trono de Deus e viram a imagem de Deus, não a imagem clara, mas que era alguém, que era a semelhança de um homem. Isso bate com o que está em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perfeito. Agora, baseados nisso, queridos, vamos encaixar a ideia da Trindade. Se o homem é imagem e semelhança de Deus, então o homem é corpo, alma e espírito. Nós temos os três e somos um só. Temos três, somos um só. Corpo, alma e espírito, um homem. Perfeito. Se nós somos imagem, temos a aparência de Deus, mas temos também a sua semelhança, imagine então que Deus seja um, que tenha três também. Que ele tenha corpo, alma e espírito. O corpo de Deus seria a forma corpórea. Lembra que Paulo disse? Nele habita corporalmente a plenitude de Deus. Então, imagine que Jesus seja o corpo. Que o Espírito Santo seja o Espírito e a alma seja o Pai. A forma mais simples que eu encontro para poder explicar a Trindade para você e até para mim mesmo é essa. Se o homem é imagem e semelhança de Deus, e se o homem, sendo semelhança, tem corpo, alma e espírito, o próprio Deus teria que ter corpo, alma e espírito. O corpo seria Jesus, a forma corpórea, conforme os textos falam. O espírito é o Espírito Santo e a alma é o Pai. Não tem outra explicação. É a forma mais simples para explicar a Trindade para qualquer pessoa. Ok, queridos? O terceiro tópico da nossa lição fala sobre crenças inadequadas. E o quarto tópico sobre respostas às objeções acerca da Trindade. Esses dois tópicos eu não vou fazer a videoaula. Já expliquei no início dessa videoaula que eu não ensino teologia, não ensino doutrina de igreja. Essas questões são doutrinárias, eu não me envolvo nisso. Se fosse só sobre os textos bíblicos, até aqui foi sobre textos, e sobre os textos eu ensino. A partir daqui é doutrina de igreja, é doutrina filosófica, é teologia, eu não me meto nisso. Como já disse, eu não defendo, não levanto bandeira de igreja, não defendo doutrina de seu ninguém. Só textos bíblicos. Perfeito? Então, terceiro tópico, as crenças inadequadas, é uma observação, é a posição do comentarista de acordo com a doutrina da Igreja Assembleia de Deus. No quarto tópico também, respostas às objeções acerca da Trindade, também é a posição doutrinária da Assembleia de Deus, né? E também do comentarista, enfim. E eu não vou, por isso, fazer a videoaula acerca desses assuntos. Eu não vou tratar. Então, os professores fiquem à vontade para passar para os seus alunos de acordo com o que está aí ou de acordo com o que o seu ministério lhe conduzir. Perfeito, queridos? Professores, alunos, muito obrigado pela atenção de vocês. O vídeo ficou quase com 40 minutos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, até a próxima lição do nosso EBD para Todos. Você que ainda não é membro do grupo, assista a videoaula. Você tem dúvida, você quer saber mais sobre essa aula ou sobre outra? Poste no comentário as suas perguntas, mande a sua pergunta e eu vou ter o máximo prazer em responder. E faça também o seu ingresso, acesse o nosso grupo, faça o seu pedido para entrar no grupo EBD para Todos. Vai ser um prazer tê-lo conosco aqui no nosso grupo, tá bom? Grande abraço a todos, seu professor Saulo Rodrigues. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula aqui no EBD para Todos. Conheça também no grupo, aliás, deixa eu aproveitar para falar, no nosso grupo, EBD para Todos, tem uma biblioteca virtual com mais de 200 livros. Você pode assistir, pode ler os livros online, pode fazer o download, baixar e ter esses livros na sua biblioteca virtual. Tá? Então, no nosso grupo, EBD para Todos, vê ali do lado, você vai ver que tem lá arquivos. Clica lá, você vai encontrar
a Torá, Tanakh, o Alcorão e mais de 190 livros diversos para você poder ler. Inclusive, a história dos Hebreus também está lá, tá? Visite a nossa biblioteca virtual, faça parte do nosso grupo EBD para Todos. Grande abraço, até o próximo.